Turminha, quero mostrar pra vocês, quero compartilhar com vocês. Não reparem que eu improvisei aqui um tripé, é por conta da posição mesmo, tá? Que o meu suporte ele está em outro lugar agora. Então, esse aqui é o molde da Polycol, marcador de folhas, código 17787, tá? É sobre ele que nós vamos falar agora. Vou usar também cortadores de flor, qualquer um serve, e as nossas queridonas, as massas da Polycol. Vou usar a natural, verde oliva, e essa cor que eu vou ensinar a vocês, que é uma cor que tá muito em alta nesse inverno, é uma cor Fendi. E eu vou mostrar como que eu fiz essa tonalidade pra você. Então, essa tonalidade aqui, você vai misturar um tiquinho assim de preto no super branco da Polycol. Aí, nós teremos uma corzinha mais cinza, né? Se eu quero transformar o cinza numa tonalidade de Fendi, que é uma cor boho chic, né? São paletas mais opacas, mais neutras, tonalidades mais neutras, ó, eu vou colocar um tiquinho de terracota, peguei só um pouquinho, tá? E vou misturar no cinza. Vamos ver aqui qual tonalidade de Fendi eu consigo chegar com o terracota junto ao cinza. Você também pode pegar uma tonalidade já pronta de cinza, como o cinza elefantinho, um exemplo, né? Então, olha só que tonalidade incrível que fica quando você pega um tomzinho de cinza e acrescenta. Eu deixei sem filtro para vocês verem bem certinho, tá? Então, se eu quero um pouquinho mais Fendi, é só ir acrescentando mais terracota, tá vendo? Terracota é essa cor incrível aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, mais um pouquinho do terracota e vou misturar aqui, ó, pra vocês verem. Isso aqui, pra fazer elefantinho, ratinho e até peças mais country, ou se você quer fazer que nem a proposta de hoje, é uma flor que eu vou ensinar a vocês. Então, eu quero o miolo da flor nessa tonalidade, sabe? Olha que lindeza que fica isso aqui. Fica muito bonito. Então, a primeira coisa, ó, untar a bancada onde você tá trabalhando. Eu vou deixar aqui, ó, pra vocês não perderem a referência, tá? Não repara aí o meu tripé. Ele não tem como sair daqui. Então, pra base da flor, eu vou pegar a massinha natural, não é branca, natural, tá? Pega uma quantidade generosa, que a gente vai trabalhar com um cortador, né? Sempre, pessoal, muito importante, sovem a massa, sovem bastante, tá? E aí, eu vou usar um rolinho pra abrir essa massa e deixar na espessura que eu quero que a minha flor fique. Importante você não ficar virando a massa, porque enche de bolha, tá? Então, só gira, ó. Então, tenho aqui, ó, espessura de 4 milímetros. Por quê? Porque eu quero uma flor um pouco mais grossa. Então, venho aqui com o cortador, olha, aperto e dou uma chacoalhada, ó. Tá vendo? Pra quê? Pra que saia, ó, bem perfeito. Vamos fazer mais uma. Chacoalha na mesa, ó. Tá? Aproveitar esse espaço aqui e fazer mais uma, ó. Tá? Sai tudo bonitinho. Vamos guardar nossa massinha sempre no saquinho, tá? Assim ela não resseca e fica bem legal. E temos aqui as nossas flores. Agora, com um boleador, ó, é interessante você dar uma limpadinha no boleador, tá? Eu não quero um orifício muito grande, então vou usar esse lado menor. Aí a gente vai marcar ou demarcar, né, olha, aonde eu quero
colocar o meu miolinho, ó. Vou demarcar. Faz esse movimento. Depois disso, a gente deixa isso aqui num paninho, tá? Num pedacinho aí de tecido para dar uma ressecada. Eu vou deixar aqui do lado. E a gente vai fazer o miolo nessa tonalidade Fendi aqui que eu acabei de ensinar vocês, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vai pegar um pedacinho dessa massa. Vou repetir aqui, ó. Bolinhas, tá? Não deixa rachadura nenhuma, ó. Se tiver alguma fissura, você refaz pra ficar bem lisinha. Sempre é bom sovar, não importa o tamanho, tá? As massas da Policol são incríveis. Aí a gente vai dar uma achatadinha nelas, ó. Tira os cabelinhos daí, as sujeirinhas para não grudar. Deixa bem arredondada, ó. Que tamanho? O tamanho que dê certo para encaixar aqui, ó. Tá? Então tá. Deixa isso aqui assim e vou trabalhar em cada uma dessas daqui, ó. Agora você vai pegar uma faquinha, ó, tá? Bem limpinha. Esse cortador, ele vem, tá vendo? A marcação dele não é tão profunda, mas se você tiver um cortador que seja profundo, não precisa fazer essa etapa, tá? Ó. E vou chegar marcando com a faquinha até o miolinho, aonde a gente marcou o miolo, ó. Tá? Se tiver grudando, você passa um pouquinho de óleo para parar de grudar. Nós vamos fazer isso aqui por enquanto. Agora, a gente vai trabalhar com verde oliva. E o que que eu fiz aqui? Peguei um pedacinho do verde oliva e um pedacinho do Fendi. Pra quê? Pra que fique essa tonalidade um pouco mais envelhecida. Confesso pra vocês que eu gosto muito das tonalidades, as cores que elas vêm, mas eu sou bem apegada com essa questão da construção de cores que me acompanha ao longo dos meus 30 anos aí na modelagem, né? Então, eu gosto muito de fabricar as minhas próprias cores. Aqui, nós vamos utilizar, então, esse marcador. Eu vou pegar um pedacinho, né, a quantidade que você quer fazer aí sua folha, e vai fazer um quibe, tá? Ó, achato o quibe, vou colocar aqui nesse marcador. Esse marcador de folhas, ele tem os dois lados, tá vendo? Então, a gente vai ter a construção do lado direito e o lado esquerdo, ou seja, a frente e o verso. Aí, aqui, ó, você pode fazer folha do tamanho que você quiser dentro dessa dimensão, né? Vou fazer aqui um pouquinho maior para vocês verem. É até bom para vocês terem uma ideia, né? Ó, vou colocar no centro, venho com a parte de cima e aperta. Então, já saio bem marcadinho, tá? A gente ainda vai trabalhar nas folhas com a estequinha para ficar um pouquinho mais bonitinho. Vou mostrar para vocês. Feito isso, com uma esteca gravata, você vem em cada folhinha, ó, e dá uma batidinha nas bordas aqui delas, ó. Que aí fica muito mais natural, né? Ó, se você quiser dar um beliscãozinho, dar um movimento, tá? É muito rápido, são ferramentas que nos ajudam demais. Esse marcador de folha tem também a parte da flor, que é separada, né? São vendidos separadamente. Então, das flores é a mesma coisa, você corta a flor e encaixa nele. Mais adiante eu vou mostrar pra vocês, uma outra oportunidade, como fica bonito, tá? Ó.
E aqui agora, depois que a gente pintar, né, que é a próxima etapa, nós vamos encaixar nas flores. Agora eu tenho uma misturinha aqui, ó, de 2 tonalidades da Acrylex. O concreto 819, juntamente com o areia rosada 929. Coloquei um pouquinho de água aqui no plástico e misturei as 2 cores, ó. Vai pegando um pouquinho de água, ó, e misturando. Nós vamos utilizar um pincel bem fininho, tá? Gosto de colocar no plástico porque fica mais fácil, né? Então, a gente vai agora fazer a pintura desta parte da flor. Trabalho o pincel ali no plástico. Cada pétala dessa, ó, terá 2 risquinhos, tá vendo? Então, eu vou virando e fazendo os 2 risquinhos. É interessante você observar a espessura, ó, e fazer também na espessura, tá? Vai virando. Se você achar necessário apoiar seu dedinho, ó, eu acho mais fácil, ó. Tá? Vou pegando ali, ó. E vou fazendo toda a lateral. E ficaram assim, tá vendo? Agora eu vou tirar esse saquinho daqui de perto de mim com tinta pra eu não ocasionar acidentes. E nós vamos trabalhar agora, daqui pra frente, com os pigmentos do Emerson Nogueira, tá? Os pozinhos mágicos e pincéis fofinhos. Então, eu aconselho vocês a terem pincéis para maquiagem, assim, ó, bem fofinho. Vou mostrar algumas opções. Esses, assim, com 2 pontinhas, tá vendo? Só que tem que ser tudo bem fofinho, ó. Não pode ser cerda sintética. Esses aqui que a gente vai utilizar, tá? Ó, tudo fofinho. As tonalidades que a gente vai trabalhar aqui agora, eu vou usar essa torre que eu mesma montei. É só entrar em contato com o Emerson Nogueira e ele vai te dizer aonde se encontram essas tonalidades. Porque como eu tenho há muito tempo, eu mesma formei a torre, né? Coloquei os verdes sempre junto com os verdes, os terrosos e marrons juntos, os tons mais salmão, né, de tonalidades mais neutras assim junto, e o branquinho também separado. Então, essas cores que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar também, para fazer essas flores, esses apliques, talco. Talco normal, de criança, qualquer talco aí, tá? A gente vai utilizar. Inclusive, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o talco e passar nas flores, ó. Como a gente vai trabalhar na pintura da peça úmida, aqui elas estão úmidas ainda, né? Eu preciso desse talco para que o meu pozinho seja mais diluído e também escorregue aqui. Então, vou começar escolhendo uma tonalidade para pintar a base, né? Deixa eu afastar aqui as outras coisas para não manchar. Então, vamos começar por essa. E aí, eu vou testando, né? Pego uma tonalidade aqui, um exemplo de salmão, né? Pego um pincel, coloco aqui na tampinha, dou uma batidinha, ó. Venho no centrinho, ó, da florzinha, tá? E vou testar, ó. Dá uma sopradinha, porque às vezes cai um pozinho fora do lugar. Ficou assim, ó, tá vendo? E agora, eu quero deixar esse miolinho um pouquinho mais escuro. Então, eu vou escolher aqui, ó, uma tonalidade de um marrom, o mesmo pincel, um pouquinho mais esverdeado. Ele lembra uma tonalidade de sépia. Então, dá uma sopradinha, vem aqui no paninho primeiro, e aí sim, eu vou depositando, ó, em cima da onde eu já fiz, ó.
Vou pegando ali, tiro o excesso e vou escurecendo essa partezinha de dentro aqui, ó. Eu aproveito para fazer isso aqui, ó, e saindo um pouquinho fora, ó, do miolo em direção à pétala, ó. Ainda na mesma tonalidade, ó. Agora eu venho na pétala, na pontinha da pétala, ó, e vou escurecendo. Vou pegando aos poucos, tiro o excesso sempre, ó. Pega, tira o excesso e vem escurecendo a pontinha da pétala, tá? Inclusive aqui. Então, vamos fazer nessa daqui, ó. Se você quer um pouquinho mais escuro, não tem problema, tá? Você vai fazer o quê? Para escurecer e não exagerar. Você vai fazendo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até que fique um sombreamento bem diluído e bacana, para que você consiga deixar ali na mesma peça um efeito de luz e sombra, tá? Ainda essa tonalidade aqui, um marrom mais esverdeado, eu vou pegar, deixa eu só tirar essa aqui agora para não manchar. Vou pegar o miolinho, ó, e vou passar na lateral desse miolinho, ó. Vou pegando ali meu pincelzinho, aos poucos, ó. E vou passar em toda a lateral do miolo. Vai virando. Lembrando que você tá trabalhando com uma peça úmida, toma cuidado, tá? Então, eu vou pegando aos poucos, ó, e trazendo para o centro da peça. Tá vendo como fica bem bonito, ó? E vou fazer isso com todos os miolinhos. Fiz todos os miolinhos. Agora eu vou trabalhar com a torre verde. Cuidado com a sujeirinha, tá? Que cai aí. Por isso é importante o paninho. Vou fazer agora o sombreamento das folhas. Então, eu vou utilizar 2 tonalidades de verde. Vou pegar um verde mais amarelado, no caso esse aqui, ó, o mesmo pincel ainda, tá? Ó, um verdinho mais amarelado, descarrega aqui. E vou passar ele no meio da folha, ó, no meio. Bem no meio das folhas, ó, tá vendo? Essas tonalidades dos pigmentos do Emerson, dos pós mágicos, são pigmentos em pó, tá? São maravilhosos. Ó. E agora, com uma tonalidade bem forte, vou pegar o verde mais escuro, mesmo pincel. Vou dar uma limpadinha nele. Vou pegar um pouquinho e colocar aqui, ó. Não pode exagerar. Agora, eu não vou me concentrar no meio da folha, mas no final dela, ó. Pego aqui o verdinho, ó. Pode usar o paninho como apoio, ó. Venho no final da folha, ó. Na ponta da folha, você não vai colocar nada por enquanto. Então, no centro, um verde mais amarelado. Dá a impressão, olhando daí, do outro lado da tela, que eu coloquei amarelo, mas não é, é verde mesmo, tá? Ó. E vou fazer isso em todas as folhas primeiro, antes de montar minha flor. Agora, a gente vai montar nossa flor, tá? Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu pegar a cola branca, ó, cola branca da Policol, que eu coloco aqui nesse frasquinho. Meus vidrinhos têm roupinha. Isso aqui, gente, é por causa da TV. Lá eles, na TV, quando a gente participa de algum programa de TV, eles cobrem todas as marcas, né? Então, eu não gosto que coloca fita nas minhas coisas. Então, eu prefiro vestir minhas peças com roupinha. Aqui, vamos colocar cola diretamente no miolo, ó. Colinha branca. Vou encaixar o miolo na florzinha. E as folhas, aonde tem a parte escura, ó,
atrás das flores, do jeito que você quiser. 1, 2, 3. Agora, com um pincel bem limpinho e o pozinho branco, eu vou colocar um pouquinho aqui na tampinha pra gente usar. Nós vamos realçar os pontos de luz. A própria peça, ela já tem sua luminosidade, de acordo com os tons que nós escolhemos. Principalmente quem trabalha com enfeites para chimarrão e gosta, né, dessa novidade de peças pintadas, procurem utilizar cores mais neutras, que assim você não peca pelo excesso. Então agora aqui, ó, eu vou bater com o pozinho branquinho, ó, deixando um pouco mais destacado os pontos altos, inclusive, das peças, ó. Tá vendo? E a pontinha de cada folha. O branco também, pessoal, ele serve como uma borrachinha. Então, vamos supor que no centro da sua pétala aqui, ó, onde tem que ficar realmente mais claro, caiu um pozinho de outra cor. O branquinho você consegue varrer, justamente por conta do talco que a gente usou no início, tá? Eu gosto de voltar com o pincel que a gente usou para sombrear. E aí eu dou uma varridinha, ó, em cada folha, ó, para deixar bem bonitinho e destacado esse pozinho esverdeado, mais amarelado, né? Do centro. Também com esse mesmo pincel, eu dou uma varridinha aqui na lateral, ó, de cada flor, dando esse acabamento. Olha que coisa mais linda!